Existem momentos na vida em que o mundo desmorona tão rápido que você nem tem tempo de respirar. Esse foi um desses momentos. Mas vamos começar pelo começo, porque toda catástrofe merece contexto, e essa aqui tem camadas como um bolo de casamento que você descobre ser feito de mentiras e traição. Meu nome é Marina, tenho 38 anos, e até aquela terça-feira ensolarada de junho, eu me considerava uma mulher com a vida relativamente organizada. Não perfeita, nunca perfeita, mas organizada. Eu tinha um casamento de 15 anos com Eduardo, um homem que eu achava conhecer como a palma da minha mão. Tinha meu apiário com 47 colmeias que eu construí do zero, abelha por abelha, durante 13 anos de trabalho meticuloso. E tinha minha participação majoritária na Biomel Farmacêutica, algo que eu mantinha discreto porque, bem, Eduardo sempre teve problemas com mulheres bem-sucedidas. Deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta, certo? Quando seu marido fica incomodado com seu sucesso, quando ele torce o nariz toda vez que você menciona uma conquista, quando ele muda de assunto sempre que alguém elogia seu trabalho. Mas a gente se acostuma com essas pequenas crueldades, não é? A gente normaliza, racionaliza, encontra desculpas. Ele está tendo um dia ruim. O ego masculino é frágil. Não é nada pessoal, exceto que sempre foi pessoal. Eduardo trabalhava como gerente em uma concessionária de carros. Não era um emprego ruim, pagava bem, mas também não era nada extraordinário. Acho que isso o incomodava. Enquanto eu construía meu pequeno império de mel e pesquisa científica, ele vendia carros para pessoas que nem sempre conseguiam pagar por eles. Enquanto eu publicava artigos sobre a importância das abelhas para o ecossistema e desenvolvia tratamentos experimentais usando própolis geneticamente modificada, ele oferecia descontos em SUVs. As abelhas sempre foram minha paixão. Desde criança, eu ficava fascinada observando aqueles insetos trabalharem em perfeita sincronia, cada um com sua função, cada um importante para o todo. Minha avó tinha 3 colmeias no sítio dela, e eu passava horas sentada ali perto usando aquele macacão grosso de apicultor, apenas observando. Ela dizia que eu tinha um dom, que as abelhas me aceitavam de um jeito que não aceitavam outras pessoas. Quando completei 25 anos e herdei uma parte do sítio da família, a primeira coisa que fiz foi instalar 5 colmeias. Eduardo achou fofo na época. Meu hobby de mulher, ele chamava. Como se 13 anos de pesquisa, incontáveis picadas, noites sem dormir estudando padrões de comportamento e genética de abelhas, fossem apenas um passatempo bonitinho para eu me manter ocupada. Mas as abelhas me deram muito mais do que Eduardo jamais imaginou. Elas me deram propósito, conhecimento e, eventualmente, dinheiro. Muito dinheiro. A Biomel começou como uma startup pequena. Apenas eu e 2 colegas da universidade que compartilhavam minha obsessão por apicultura medicinal. Conseguimos um investidor anjo que acreditou no nosso trabalho sobre própolis modificada para tratamento de feridas resistentes a antibióticos. 5 anos depois, a Biomel tinha patentes, contratos com hospitais. E eu era a acionista majoritária com 52% das ações. Valia milhões. Eduardo sabia disso, claro. Ele só fingia que não importava, que era coisa de nerds, que nunca daria em nada de verdadeiramente lucrativo. As 47 colmeias no nosso terreno não eram apenas produção de mel comercial. Eram meu laboratório vivo. Cada colmeia tinha uma rainha com características genéticas específicas, cuidadosamente selecionadas ao longo de anos. Algumas produziam própolis com propriedades antibacterianas intensificadas. Outras criavam mel com composições químicas únicas. E uma delas, a colmeia 47, minha menina de ouro, abrigava a rainha Vitória, uma abelha rainha cujo código genético valia mais do que a casa onde morávamos. Vitória era resultado de 8 anos de cruzamentos seletivos e modificação genética assistida. Ela produzia uma linhagem de abelhas cujo própolis continha um composto que a Biomel estava testando para tratamento de queimaduras de 3º grau. Os resultados preliminares eram tão promissores que já tínhamos ofertas de licenciamento de 3 gigantes farmacêuticas internacionais. Vitória sozinha estava avaliada em 890 mil euros. Eu nunca contei isso para Eduardo. Não completamente. Ele sabia que eu tinha abelhas especiais e que algumas valiam mais que outras, mas nunca entrou em detalhes. Sempre que eu começava a explicar, ele bocejava, pegava o celular ou inventava alguma desculpa para sair da sala. Então eu parei de compartilhar. Guardei aquele conhecimento só para mim, como um segredo precioso em uma caixa trancada. Talvez tenha sido erro meu. Talvez se eu tivesse sido mais insistente, mais clara sobre o valor real do meu trabalho, ele não teria feito o que fez. Ou talvez tivesse feito de qualquer jeito, porque algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com não serem o centro de tudo.
Amanhã começou normal. Eduardo saiu cedo para a concessionária. Deu um beijo mecânico na minha bochecha. Daqueles beijos de casamento longo, sem amor, mas com hábito. E disse que voltaria para o almoço. Eu fui para o apiário como sempre fazia, usando meu macacão branco de apicultor, o véu de proteção, as luvas grossas. Era rotina. Verificar cada colmeia, anotar comportamentos, coletar amostras, garantir que todas estavam saudáveis. Passei a manhã inteira lá. O sol estava forte, o ar cheio daquele zumbido constante e reconfortante das abelhas trabalhando. Tinha algo profundamente meditativo naquele som, naquele processo. Era meu santuário, meu lugar de paz. Voltei para casa por volta do meio-dia com fome e satisfeita. Tirei o macacão na área de serviço, lavei as mãos, preparei um sanduíche. Eduardo ainda não tinha chegado, o que era estranho porque ele tinha dito que voltaria para o almoço. Mandei uma mensagem. Sem resposta. 15 minutos depois, ouvi o carro dele na entrada. Mas não estava sozinho. Havia outro carro atrás, um BMW vermelho que eu não reconhecia. Estranhei, mas pensei que talvez fosse algum cliente ou colega de trabalho. Então eles entraram. Eduardo vinha na frente com aquela expressão que eu tinha aprendido a temer ao longo dos anos. Aquela mandíbula tensa, aqueles olhos frios, aquele andar duro de homem prestes a explodir. E atrás dele, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela era mais nova que eu, talvez 28, 29 anos. Cabelo longo e loiro, maquiagem impecável, roupa cara. Tinha aquele ar de quem estava acostumada a conseguir o que queria. Aquele sorriso arrogante de quem achava que já tinha vencido alguma competição que eu nem sabia que estava acontecendo. Marina, Eduardo disse. E a voz dele saiu controlada demais, como se estivesse se segurando para não gritar. Precisamos conversar. Larguei o sanduíche no prato. Meu estômago subitamente apertado demais para a comida. Sobre o quê? Perguntei, mas meus olhos já estavam na mulher, que entrou na minha cozinha como se fosse dona do lugar. Sobre nós, ele disse. Sobre essa farsa que você chama de casamento. Farsa. A palavra pairou no ar como um insulto físico. A mulher se apoiou no balcão da cozinha, cruzou os braços, ainda sorrindo, esperando. Eduardo, quem é ela? Consegui perguntar, embora minha voz saísse mais fina que eu gostaria. Isabela, ele respondeu. Minha namorada. Há 2 anos. 2 anos. 2 anos de mentiras, de vou trabalhar até mais tarde, de viagem de negócios, de beijos mecânicos e desculpas esfarrapadas. 2 anos enquanto eu cuidava das abelhas, construía uma empresa, acreditava que tínhamos um casamento imperfeito, mas real. Entendo, eu disse. Por que outra coisa você diz quando seu mundo explode? Quer o divórcio, então? Não é só isso. Eduardo deu um passo à frente, e havia algo cruel nos olhos dele agora. Algo que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez sempre estivesse lá e eu só não quisesse enxergar. Você vai sair dessa casa, Marina. Vai me deixar ficar com ela como deveria ser. E vai levar seus malditos insetos com você. Insetos. Como se 13 anos de trabalho, pesquisa, paixão pudessem ser reduzidos a insetos. As abelhas ficam, eu disse, sentindo a coluna endurecer. O apiário é meu. Eu construí, eu cuido, eu... Você não construiu nada. Ele cortou. Usou meu dinheiro, meu terreno, meu tempo. Enquanto eu trabalhava de verdade, você brincava com bichinhos no quintal. Isabela riu. Uma risada aguda, performática, designed para me ferir. Você realmente acha que aquelas caixas de madeira valem alguma coisa, Marina? Ela perguntou, se dirigindo a mim pela primeira vez. A voz dela era doce, mas o veneno por trás era óbvio. É patético. Você é patética. Uma mulher da sua idade brincando de cientista com abelhas. Respirei fundo. Não ia deixar que ela me visse sangrar. Eduardo, você está ciente que metade da Biomel é legalmente minha, certo? Disse calmamente. No divórcio vou manter meus 52%, mais metade dos seus bens, incluindo metade dessa casa. Vi a mandíbula dele travar. Ele não tinha pensado nisso. Claro que não. Homens como Eduardo nunca pensam nas consequências. Só na gratificação imediata. Isabela é advogada, ele disse, tentando recuperar o controle. Ela já está cuidando disso. Você vai descobrir que não é tão esperta quanto pensa. Advogada de direito automotivo, eu respondi, porque tinha feito meu dever de casa no minuto em que ele mencionou o nome dela. Meu telefone estava na minha mão. Já tinha pesquisado. Especializada em recalls e contratos de concessionária. Não exatamente direito de família ou propriedade intelectual. O rosto de Isabela escureceu. Sabe de uma coisa?
Eduardo disse, a voz subindo de tom. Cansei. Cansei de você e da sua arrogância. Cansei de fingir que seu trabalhinho ridículo com abelhas importa. Cansei de viver na sombra de uma mulher que acha que é melhor que todo mundo. Eu nunca disse que era melhor que você, respondi, mas a voz já tremia. Não precisava dizer. Estava em cada olhar, cada comentário, cada vez que você falava sobre suas malditas abelhas como se fossem a coisa mais importante do mundo. Ele se virou para Isabela. Vamos acabar com isso de uma vez. E então eles saíram, os dois. Caminhando pela porta dos fundos, em direção ao apiário. Meu coração disparou. Corri atrás deles. Eduardo! Eduardo, o que você vai fazer? Mas eu já sabia. Pelo jeito que ele andava, pelo jeito que Isabela ria, eu já sabia. Quando cheguei ao apiário, ele já tinha o galão de gasolina na mão. O galão que a gente usava para o gerador. Ele estava abrindo a tampa. Não! Gritei correndo, mas Isabela se colocou no meu caminho. Ah, não, não, não! Ela disse, me empurrando. Você vai assistir. Eduardo começou a derramar gasolina na primeira colmeia. Depois na segunda. As abelhas, sentindo o perigo, começaram a sair em massa, confusas, zumbindo alto demais. Eduardo, para! Essas abelhas valem milhões! Gritei desesperada. Milhões! Ele riu, continuando a despejar combustível. Você está louca, são insetos. Insetos idiotas, iguais à dona. Isabela aplaudiu. Literalmente aplaudiu, pulando no lugar como uma criança animada. E então, eu vi o que ela estava usando. Um macacão de apicultor. Branco. Meu macacão reserva, que ficava no galpão. Ela tinha planejado isso. Os dois tinham planejado. Você sabe o quanto eu trabalhei. Minha voz saiu quebrada agora, lágrimas escorrendo. 13 anos, Eduardo. 13 anos. E você vai arrumar um trabalho de verdade agora. Ele gritou de volta, jogando o galão vazio no chão. Ele pegou um isqueiro do bolso. O mundo ficou em câmera lenta. Vi o isqueiro acender. Vi a chama tocar a gasolina. Vi o fogo se espalhar como uma cobra venenosa, correndo de colmeia em colmeia. As abelhas morriam aos milhares. O som era insuportável. Um zumbido agudo, desesperado, milhares de insetos queimando vivos, suas casas virando cinzas. 13 anos de trabalho, de dedicação, de amor, transformados em fumaça negra e fétida. Caí de joelhos ali mesmo, na grama, assistindo tudo queimar. Não conseguia respirar direito. Não conseguia processar que aquilo estava realmente acontecendo. Patético! Isabela disse, tirando o véu do macacão. Ela nem estava suando. Olha só pra você, chorando por insetos. Que mulher patética você é, Marina. Eduardo estava ao lado dela, observando o fogo, satisfeito. Como se tivesse acabado de concluir algo importante. Algo que precisava ser feito. Mas ele não sabia. Nenhum dos dois sabia. A colmeia 47 ficava no canto mais afastado do apiário. A última da fileira. E o fogo, embora devastador, estava se espalhando da frente para trás. Ainda não tinha chegado lá. Levantei sem que eles percebessem. Ainda estavam admirando a destruição, abraçados, como se aquilo fosse algum tipo de vitória romântica. Corri. Corri mais rápido do que tinha corrido na vida. O calor do fogo já era intenso. A fumaça queimando meus olhos, meus pulmões. Mas eu tinha que chegar na 47. Quando alcancei a colmeia, ela ainda estava intacta. Mas as abelhas estavam agitadas, sabendo que o perigo estava próximo. Abri a tampa com as mãos nuas. Erro estúpido. Fui picada 3 vezes imediatamente. E procurei o quadro onde Vitória costumava ficar. Lá estava ela. Maior que as outras abelhas, com aquela marca azul que eu tinha pintado no dorso dela para identificação. Minha rainha. Minha preciosidade. 890 mil euros em valor genético, sim, mas também 8 anos de trabalho, de tentativas e erros, de noites estudando, de esperança. Peguei o quadro inteiro com cuidado, ignorando as abelhas que me atacavam, ignorando a dor das picadas se multiplicando nos meus braços, no meu pescoço, no meu rosto. Arranquei a camiseta que estava usando, envolvi o quadro nela, protegendo Vitória e as abelhas que a acompanhavam. "O que você está fazendo?" Eduardo gritou, finalmente percebendo. Mas era tarde demais. Eu já estava correndo de volta, segurando meu embrulho precioso contra o peito. O fogo alcançou a colmeia 47 segundos depois, consumindo-a como tinha consumido todas as outras. Cheguei perto da casa, longe do calor, e desabei na grama de novo. Isabela estava rindo.
Ela salvou uma colmeia? Gargalhou. Olha só, Eduardo. Sua mulher é tão patética que arriscou a vida para salvar uma caixinha de abelhas. Eduardo balançou a cabeça, aquele desprezo todo impresso na cara. Vai embora, Marina, ele disse. Pega essa caixa ridícula e vai embora da minha propriedade. Amanhã os papéis do divórcio chegam. E pode ter certeza de que não vai sobrar nada para você. Eu não disse nada. Só fiquei ali, sentada na grama, segurando Vitória, assistindo tudo queimar. Quando o fogo finalmente se apagou, quando não sobrou nada além de estruturas carbonizadas e cinzas, eles entraram na casa. Isabela ainda ria. Fiquei ali até escurecer. Só eu, Vitória e o cemitério do meu trabalho. Mas eu estava sorrindo. Porque eles não sabiam. Eles não faziam ideia do que tinham acabado de fazer. E no dia seguinte, eles descobririam. No dia seguinte, tudo mudaria. Peguei meu telefone com as mãos tremendo. Parte pelo trauma, parte pelas picadas que agora latejavam em pelo menos 20 lugares diferentes do meu corpo. Vitória e suas operárias estavam relativamente calmas dentro do embrulho improvisado, provavelmente em choque pelo caos que tinham acabado de presenciar. Disquei o número que sabia de cor. Doutora. Marina? Atendeu Marcos, meu sócio e diretor de pesquisa da Biomel, na terceira chamada. Tudo bem? São quase 9 da noite. Marcos. Minha voz saiu rouca da fumaça. Preciso que você venha me buscar, agora, e traga uma caixa de transporte apropriada para uma rainha e sua corte. Esterilizada, temperatura controlada. Houve uma pausa. Marina, o que aconteceu? Ele destruiu tudo. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Eduardo, ele queimou todas as colmeias. Todas, Marcos. 46 delas. Meu Deus. Ouvi o barulho de cadeira raspando, de chaves sendo pegas. E a 47? E Vitória? Tenho ela aqui comigo. Consegui salvar. O suspiro de alívio dele era audível. Graças a Deus. Ok, estou saindo agora. Me manda sua localização. E Marina, vai para o hospital. Essas picadas podem causar reação séria. Depois, desliguei antes que ele pudesse argumentar. O que eu deveria ter feito era exatamente isso. Ir para o hospital, tratar as picadas que já faziam meu rosto inchar e minha garganta arranhar. Mas primeiro eu precisava garantir que Vitória estivesse segura. Ela era a prioridade. Ela sempre foi. Sentei no meio-fio da rua, não muito longe da casa, mas longe o suficiente para que Eduardo e Isabela não me vissem se olhassem pela janela. Podia ouvir risadas lá dentro. Música. Eles estavam comemorando. 20 minutos depois, os faróis do carro de Marcos apareceram na esquina. Ele estacionou e pulou para fora com uma expressão que misturava horror e raiva. Marina, seu rosto! Ele disse, as mãos indo automaticamente para examinar as picadas, mas parando no ar, sem saber se tocar ia piorar. Estou bem. Vitória primeiro. Ele abriu o porta-malas e retirou uma caixa de acrílico transparente, equipada com controles de temperatura e umidade, pequenos reservatórios de água com açúcar. Uma incubadora portátil, basicamente. Transferimos Vitória e suas acompanhantes com o máximo cuidado, usando a luz do celular para garantir que nenhuma abelha fosse deixada para trás. Ela está estressada, mas viva. Marcos murmurou, examinando a rainha através do acrílico. O comportamento está normal. Acho que vamos conseguir relocá-la sem perdas. Leva ela para o laboratório. Instruí. Ambiente controlado, vigilância 24 horas. Não quero que nada aconteça com ela. Claro. Ele fechou a caixa com cuidado e a colocou de volta no porta-malas, presa com cintos de segurança como se fosse uma criança. Agora você. Hospital. Não é negociável. Não discuti. Verdade seja dita, estava começando a me sentir péssima. As picadas não eram apenas dolorosas. Havia uma pressão no peito, uma tontura crescente. 20 picadas simultâneas não eram brincadeira. Mesmo para alguém como eu que tinha desenvolvido alguma resistência ao longo dos anos. Marcos me levou para o pronto-socorro mais próximo. 2 horas, 3 bolsas de soro, antihistamínicos intravenosos e um sermão de uma médica cansada depois. Eu estava liberada com receitas e instruções para voltar se os sintomas piorassem. Você teve sorte, a médica disse, escrevendo algo na minha ficha. Mais algumas picadas e você estaria em choque anafilático. O que aconteceu exatamente? Acidente no apiário. Menti. Não estava pronta para explicar. Não ainda. Marcos me levou para a casa dele, onde sua esposa, Laura, já tinha preparado o quarto de hóspedes. Eles não fizeram muitas perguntas. Apenas me ofereceram chá, cobertores e a promessa de que conversaríamos pela manhã. Mas eu não conseguia dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, o corpo todo dolorido.
a mente acelerada. Eduardo tinha destruído 13 anos de trabalho. Tinha destruído 46 colmeias. Matado provavelmente mais de 2 milhões de abelhas. Tinha feito isso na frente da amante, como algum tipo de demonstração de poder, de masculinidade tóxica e territorialidade. Mas ele tinha cometido um erro catastrófico. A Rainha Vitória não era só geneticamente valiosa. Ela estava documentada, patenteada, segurada. Era propriedade intelectual da Biomel Farmacêutica. E destruir propriedade intelectual avaliada em quase 1 milhão de euros não era apenas divórcio bagunçado ou briga de casal. Era crime. As outras 46 colmeias? Eram minhas, sim, mas tecnicamente estavam no terreno da casa, que era conjugal. Um advogado poderia argumentar que Eduardo tinha direito de fazer o que quisesse com elas, que eram bens compartilhados. Seria uma batalha legal complicada. Mas Vitória? Vitória era diferente. Vitória era da empresa. E Eduardo tinha tentado destruir propriedade corporativa avaliada em centenas de milhares de euros. Peguei meu telefone às 3 da manhã e mandei uma mensagem para nossa advogada corporativa, doutora Renata Figueiredo. Emergência. Preciso falar com você primeiro horário da manhã. Crime contra a propriedade intelectual da empresa. Tenho provas. A resposta veio 5 minutos depois. Meu escritório. 8 horas. Traga tudo. Finalmente dormi. Um sono pesado e cheio de pesadelos com fogo e abelhas morrendo. Acordei às 6 da manhã com o corpo todo doendo. As picadas tinham inchado durante a noite. Meu rosto estava desfigurado, os braços cobertos de inchaços vermelhos. Parecia que tinha perdido uma briga com um enxame inteiro. O que, tecnicamente, era verdade. Laura bateu na porta com café e torradas. Marcos já foi para o laboratório verificar Vitória. Ela disse, sentando na beirada da cama. Ele disse que você tem uma reunião importante hoje. Tenho. Confirmei, aceitando o café. A garganta ainda a arranhava. Com nossa advogada. Marina. Laura me olhou com aquela expressão que as pessoas usam quando estão prestes a dizer algo óbvio, mas necessário. Você sabe que precisa fazer boletim de ocorrência, né? O que o Eduardo fez foi destruição de propriedade. No mínimo isso. Eu sei. Tomei um gole do café. Quente demais, mas necessário. Mas primeiro preciso proteger a empresa. Vitória estava segurada por 900 mil euros. Se a seguradora descobrir que houve tentativa de destruição e eu não reportei adequadamente, podemos perder a cobertura. Ele tentou matar uma abelha de quase 1 milhão de euros. Laura balançou a cabeça, incrédula. Que tipo de idiota faz isso? O tipo que não sabia o que estava fazendo, respondi. Eduardo sempre achou que meu trabalho era brincadeira. Ele literalmente não tem noção do valor do que tentou destruir. Às 7h30, Marcos me ligou. Vitória está perfeita, ele disse. E o alívio na voz dele era palpável. Ela já começou a organizar as operárias. Está ovipositando normalmente. Parece que o trauma não afetou a capacidade reprodutiva dela. É um milagre, Marina. Não foi milagre, respondi. Foi genética. Ela é resistente ao estresse exatamente para isso. Anos de seleção valeram a pena. Verdade. Enfim, já fotografei tudo. Documentei o estado dela, registrei no sistema. Se você precisar de provas do valor dela para o processo legal, temos tudo. Perfeito. Obrigada, Marcos. Não, obrigada a você por salvá-la, ele disse. Aquela rainha é nosso futuro financeiro, científico, tudo. Se você não tivesse conseguido tirá-la de lá, ele não precisou terminar a frase. Ambos sabíamos. A Biomel tinha outros projetos, outras linhagens, mas nada comparável à Vitória. Ela era nosso produto estrela, nossa joia da coroa. Cheguei ao escritório de doutora. Renata às 8 em ponto. Ela já estava esperando, com seu terno impecável e aquela expressão séria que fazia adversários legais tremerem. Sente, ela disse, apontando para a cadeira em frente à mesa dela. Me conta tudo, do começo. Então contei, cada detalhe. Eduardo aparecendo com Isabela. A gasolina, o fogo, as abelhas morrendo. Minha corrida desesperada para salvar Vitória. Renata fez anotações meticulosas, parando ocasionalmente para fazer perguntas pontuais. Você tem provas? Ela perguntou quando terminei. Tenho Vitória. Tenho as marcas das picadas. Tenho as ruínas do apiário. Tenho testemunhas. Marcos podia confirmar o estado em que me encontrou. E tenho isso. Mostrei meu celular. Tinha tirado fotos. Na correria, na dor, no choque, algum instinto de preservação tinha me feito parar por 30 segundos e fotografar.
Tinha imagens do fogo, das colmeias queimando, de Eduardo e Isabela observando. Não eram as fotos mais claras do mundo. Minha mão tremia demais, mas dava para ver o suficiente. Renata estudou as imagens, ampliando, analisando. Isso é ouro, ela disse finalmente. Marina, o que seu marido fez não foi só destruição de propriedade doméstica. Foi crime corporativo. Ele destruiu ou tentou destruir um ativo da Biomel avaliado em 890 mil euros. Isso é sabotagem empresarial. Ele não sabia, comecei, mas ela ergueu a mão. Não importa se ele sabia ou não. A lei não requer que o perpetrador esteja ciente do valor exato do que está destruindo. O fato é que ele, intencionalmente, tentou destruir propriedade que pertencia a uma entidade corporativa da qual você é acionista majoritária. E fez isso. Ela olhou para as fotos de novo, em frente de uma testemunha. A amante dele. Isabela, eu disse. Ela estava usando meu macacão de apicultor, como se fosse algum tipo de piada. Ela é advogada? De direito automotivo. Renata sorriu. Não foi um sorriso bonito. Foi um sorriso de predador que acabou de ver presa fácil. Ótimo. Então ela deveria saber que participar de destruição de propriedade a torna cúmplice. Ela se levantou. Aqui está o que vamos fazer. Primeiro, você vai fazer um boletim de ocorrência. Hoje. Agora. Vou com você. Vamos listar cada colmeia destruída, calcular o valor de reposição e incluir a Rainha Vitória como item de propriedade corporativa. Segundo? Perguntei. Segundo, vamos acionar a seguradora. A Biomel tem seguro contra sabotagem e roubo de propriedade intelectual. Isso se qualifica. Enquanto processamos Eduardo criminalmente, também vamos processá-lo civilmente pela tentativa de destruição de Vitória. E como ele fez isso no terreno conjugal, podemos argumentar que ele também violou acordos de uso da propriedade para fins comerciais. Terceiro? Eu já estava começando a gostar desse plano. Terceiro. Renata se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Vamos congelar todos os bens conjugais. Imediatamente. Antes que ele tente esconder dinheiro ou transferir propriedades. Vou entrar com pedido de medida cautelar hoje mesmo. Ele não vai conseguir vender um carro, sacar uma conta, nada, até que isso seja resolvido. Ele vai surtar, murmurei. Deixa, ela respondeu. Homens que destroem o trabalho das esposas por birra não merecem consideração. Ele fez sua cama. Agora vai dormir nela. Ou melhor, vai dormir na cama que conseguir pagar depois que terminarmos com ele. Passamos as próximas 4 horas na delegacia. O delegado que nos atendeu, um senhor de uns 50 anos com expressão cansada, inicialmente pareceu achar que era só uma briga de casal, até Renata colocar os documentos na frente dele. Delegado, ela disse, com aquela voz de advogada que não aceita discussão. Isso não é briga de casal. Isso é sabotagem corporativa com perdas estimadas em 2.300.000 reais em propriedade destruída, mais 890 mil euros em propriedade intelectual quase destruída. Tenho fotografias, tenho testemunhas, tenho laudos de avaliação das abelhas registrados em cartório. Preciso que isso seja tratado como o crime corporativo que é. A expressão dele mudou. Ele pegou os documentos, leu com atenção, olhou para as fotos. A senhora é apicultora? Ele me perguntou. Sou pesquisadora, corrigi. PhD em entomologia, com especialização em genética de abelhas. As colmeias destruídas faziam parte de um programa de pesquisa científica ligado à Biomel Farmacêutica, onde sou acionista majoritária. Não eram apenas abelhas de produção de mel comercial. Eram laboratórios vivos. Ele assentiu, finalmente entendendo a gravidade. Vou precisar que vocês prestem depoimento formal. E vou mandar uma equipe fazer perícia no local. Perfeita, Renata disse. Quanto antes, melhor. A cada hora que passa, mais evidências podem ser comprometidas. Prestamos depoimento. Cada palavra foi registrada, cada foto catalogada. Quando saímos da delegacia, já eram quase 3 da tarde e eu estava exausta, com fome, e as picadas voltando a latejar agora que o antihistamínico estava perdendo efeito. Vai para casa, Renata disse. A casa do seu amigo, pelo menos. Descansa. Amanhã começamos a guerra de verdade. Mas eu não queria descansar. Queria agir. Peguei um Uber de volta para a casa. Minha casa. Ainda que Eduardo achasse que podia me expulsar dela. O carro dele não estava na garagem. Melhor assim. Entrei usando minha chave, meio esperando que ele tivesse trocado as fechaduras. Mas não. Ele provavelmente estava confiante demais, achando que tinha vencido. A casa estava uma bagunça. Garrafas de vinho vazias na sala, roupas jogadas no chão.
A cama que dividimos por 15 anos estava desfeita, com o perfume enjoativo de Isabela impregnado nos lençóis. Senti náusea. Não pela bagunça, mas pelo que ela representava. Quantas vezes eles tinham estado aqui? Quantas vezes Eduardo tinha trazido ela para nossa casa, para nossa cama, rindo de mim enquanto eu trabalhava no apiário? Fui para o escritório. Meu escritório, onde guardava todos os documentos importantes. Liguei o computador e comecei a reunir tudo o que pudesse precisar. Contratos de casamento, documentos da Biomel, extratos bancários, e-mails antigos, tudo. Foi quando encontrei uma pasta no computador compartilhado que Eduardo achava que eu não sabia acessar. Ele nunca foi bom com tecnologia. Usava a mesma senha para tudo. A placa do primeiro carro dele. Dentro da pasta, e-mails. Dezenas deles. Entre Eduardo e Isabela, datando de 2 anos atrás. Exatamente como ele tinha dito. Mas não eram apenas e-mails românticos. Eram e-mails sobre dinheiro. Quando você finalmente se livrar dela, vamos ter quanto? Isabela tinha escrito 6 meses atrás. A casa vale uns 800k. Metade é minha. Ela tem um negócio de abelhas, mas não deve dar muita coisa. Talvez uns 100k se eu forçar venda das ações. No total, uns 500k limpos pra gente. Eduardo tinha respondido. 500 mil. Ele tinha calculado. Tinha planejado me deixar, pegar metade de tudo. E achava que minha participação na Biomel valia apenas 100 mil reais. Continuei lendo. O estômago cada vez mais embrulhado. E se ela não quiser vender as ações? Isabela. Vou forçar. Se ela não vender voluntariamente, consigo um juiz para obrigar partilha. Ou melhor ainda, mostro que ela negligenciou a casa e o casamento por causa daquelas abelhas idiotas. Vou fazer ela parecer uma workaholic obsessiva. Nenhum juiz vai ficar do lado dela. Eduardo, você é tão esperto. Mal posso esperar para vivermos juntos com meu dinheiro também. Papai disse que vai me dar 200k de presente de casamento quando você oficialmente se divorciar. Isabela. Meu dinheiro? Papai? Cliquei em e-mails mais antigos. E lá estava. Isabela não era apenas advogada de direito automotivo. Ela era filha de Rogério Tavares, dono da maior concessionária de carros de luxo da região. A mesma concessionária onde Eduardo trabalhava. Ele estava tendo um caso com a filha do chefe. E eles estavam planejando usar meu dinheiro. Dinheiro que eles achavam que seria fácil de pegar, para começar uma vida juntos. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada plano sórdido. A impressora trabalhou por 15 minutos seguidos. Então escutei a chave na fechadura. Eduardo estava voltando. Rapidamente salvei tudo em um pendrive, coloquei os papéis impressos dentro da minha bolsa e fechei o computador. Quando ele entrou no escritório, eu estava sentada calmamente na cadeira, apenas olhando para ele. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Eu disse para você sair. É minha casa também. Respondi, mantendo a voz firme. Até que o divórcio seja finalizado, tenho tanto direito de estar aqui quanto você. Ele riu. Aquela risada cruel que eu tinha escutado ontem. Direitos? Você acha que tem direitos? Depois de desperdiçar 15 anos do meu tempo com suas abelhas e sua obsessão ridícula? Desperdiçar seu tempo. Repeti, levantando. Interessante, porque pelos e-mails que acabei de ler, você estava bem ocupado desperdiçando o meu. 2 anos, Eduardo. 2 anos com a Isabela, planejando como roubar meu dinheiro. A cor sumiu do rosto dele. Você invadiu meu computador. Nosso computador. Corrigi. Conjugal. Comprado com dinheiro conjugal. E você deixou tudo aberto, com uma senha que uma criança de 10 anos conseguiria descobrir. Você não pode usar isso, ele disse. Mas a voz tinha perdido a confiança. É invasão de privacidade. Na verdade, sorri. E foi genuíno dessa vez. Posso sim. Comunicações em computador conjugal podem ser usadas em processo de divórcio. Você deveria ter pedido para sua namoradinha advogada pesquisar isso antes de escrever todos aqueles planos de como me roubar. Eduardo deu um passo à frente, agressivo. Você não vai usar nada. Vai sair dessa casa, vai desistir das suas ações de merda e vai sumir da minha vida. Ou você o quê? Me levantei também, encarando ele. Vai queimar mais alguma coisa? Porque deixa eu te contar o que aconteceu hoje, Eduardo. Hoje eu fiz um boletim de ocorrência. Por sabotagem corporativa. Por tentativa de destruição de propriedade intelectual avaliada em quase 1 milhão de euros. 1 milhão... Você está louca. Ele gaguejou. A Rainha Vitória, a que eu salvei ontem. Ela sozinha vale 890 mil euros.
Está patenteada, documentada, segurada. E você tentou matá-la, na frente de testemunha, com provas fotográficas. Vi o momento exato em que a realidade bateu. Seus olhos arregalaram, a boca abriu levemente. Não. Você disse que eram só abelhas. Eu disse que valiam milhões. Você não quis ouvir. Achou que era exagero, mas não era. E agora você vai responder criminalmente por isso. Você e sua namorada, que participou ativamente da destruição. Isabela não tem nada a ver com isso, ele disse rapidamente, protegendo ela. Claro, ela estava lá. Ela aplaudiu. Ela riu. Ela é cúmplice. Me aproximei mais. E sabe o que mais, Eduardo? A advogada da Biomel já entrou com pedido para congelar todos os nossos bens conjugais. Você não vai conseguir vender nada, transferir nada, esconder nada. Cada centavo que você tem está congelado até o processo acabar. Você não pode fazer isso. Já fiz. Peguei minha bolsa. Ah, e só para você saber, a Biomel não vale 100 mil reais como você calculou naqueles e-mails patéticos. Vale 23 milhões. Minhas ações valem 12 milhões. Então aquele plano de pegar 500 mil e viver feliz com a Isabela? Não vai rolar. Na verdade, quando terminarmos, você vai ter sorte se sobrar alguma coisa. Caminhei em direção à porta, mas parei. Ah, e uma última coisa. O pai da Isabela, seu chefe? Já enviei cópia dos e-mails para ele também. Achei que ele gostaria de saber que a filhinha dele está planejando um futuro com dinheiro roubado de esposa alheia. E que o funcionário dele estava usando tempo de trabalho para planejar fraude conjugal. Saí antes que ele pudesse responder. Meu telefone tocou antes mesmo de eu chegar no portão. Marcos. Marina, você precisa ver isso. Ele disse, a voz estranha. Vitória. Ela está ovipositando em uma taxa que eu nunca vi antes. É como se o estresse tivesse ativado alguma coisa nela. Ativado o quê? Não sei. Mas as larvas que estão nascendo? Marina, elas têm marcadores genéticos que não estavam nos testes anteriores. É como se ela tivesse evoluído. Evolução acelerada por estresse. Eu tinha lido sobre isso, teorizado sobre isso, mas nunca tinha visto acontecer. Estou indo para aí, disse acelerando o passo. Tem mais, Marcos continuou. Lembra daquelas 3 ofertas de licenciamento que tínhamos? Uma delas aumentou. A Helvex Pharma viu nosso registro de seguro da Vitória. Aparentemente, eles têm contatos na seguradora e aumentaram a oferta de licenciamento de 2 milhões para 5 milhões de euros. Só pela linhagem dela. 5 milhões de euros. Só de licenciamento. Sem contar o valor de produção, de pesquisa continuada, de patentes futuras. Eduardo tinha tentado queimar 5 milhões de euros porque achou que eram insetos idiotas. A ironia era quase poética. Quando cheguei ao laboratório, Marcos já tinha preparado tudo para eu ver. Vitória estava em uma colmeia de observação especial, com paredes de acrílico transparente. Ela se movia com propósito, ovipositando em célula após célula, enquanto as operárias a seguiam em formação perfeita. Olha as larvas! Marcos apontou para as células já fechadas. A taxa de desenvolvimento está 30% mais rápida que o normal. E o perfil químico do própolis que as operárias estão produzindo mudou. Tem 3 novos compostos que não identificamos antes. Isso é inacreditável, murmurei, fazendo anotações. O trauma do fogo pode ter ativado genes adormecidos. É um mecanismo de sobrevivência. A colônia percebeu que estava em perigo e acionou protocolos genéticos de emergência. Exatamente o que eu pensei. Marina, se conseguirmos replicar isso de forma controlada, podemos criar linhagens ainda mais valiosas. Terminei o pensamento dele. Abelhas que produzem compostos medicinais sob demanda, ativados por estressores específicos. Passamos horas documentando tudo. Cada comportamento, cada mudança, cada nova descoberta. Por volta das 10 da noite, quando finalmente saímos do laboratório, eu estava exausta, mas estranhamente energizada. Eduardo tinha tentado me destruir. Tinha queimado 13 anos de trabalho. Tinha matado milhões de abelhas. Tinha exposto sua traição e seu plano de me roubar. Mas sem querer, sem saber, ele tinha criado algo extraordinário. Vitória não era apenas valiosa agora. Ela era revolucionária. Meu telefone vibrou. Mensagem de Renata. Medida cautelar aprovada. Bens congelados. Eduardo foi notificado há 1 hora. Pelo que soube, não reagiu bem. Sorri. Claro que não reagiu bem. Homens como ele nunca reagem bem quando perdem controle. Segunda mensagem. Rogério Tavares me ligou. Quer conversar com você pessoalmente. Amanhã, 10 horas, escritório dele. O chefe de Eduardo,
o pai de Isabela. Isso seria interessante. Terceira mensagem. E a seguradora aprovou o claim. Você vai receber o valor total de Vitória em caso de perda. Mas como ela sobreviveu, eles estão considerando isso como tentativa de sinistro. Significa que você pode processar Eduardo pelo valor total que poderia ter perdido, mesmo sem ter perdido de fato. É um precedente raro, mas aplicável. 890 mil euros. Eduardo ia ter que pagar 890 mil euros por tentar matar uma abelha. A justiça, às vezes, tinha senso de humor. Cheguei na casa de Marcos e Laura completamente esgotada. Laura tinha preparado o jantar. Uma sopa leve, porque ela sabia que eu não conseguiria comer nada pesado. E me fez sentar e relatar tudo o que tinha acontecido. Então deixa eu ver se entendi, ela disse quando terminei. Ele tentou queimar uma abelha de quase 1 milhão de euros, te traiu por 2 anos, planejou roubar seu dinheiro achando que valia 100 mil quando na verdade vale 12 milhões, fez tudo isso na frente da amante que é filha do chefe dele. E agora está com todos os bens congelados e respondendo criminalmente? Resumiu bem. Concordei, tomando mais uma colherada de sopa. Esse homem é especialmente burro. Laura balançou a cabeça. Tipo, impressionantemente burro. Não é burrice. Marcos entrou na conversa. É arrogância. Ele nunca levou o trabalho da Marina a sério. Para ele, abelhas eram um brinquedo. Então não se deu ao trabalho de pesquisar, de entender, de valorizar. Só assumiu que sabia mais que ela. O erro clássico do homem mediocre. Laura comentou. Assumir que a mulher ao lado dele não pode ser mais inteligente, mais bem-sucedida, mais valiosa que ele. Tive que concordar. Eduardo sempre tinha sido assim. Cada vez que eu ganhava um prêmio científico, ele mudava de assunto. Cada vez que a Biomel batia uma meta, ele dava de ombros. Cada vez que eu tentava compartilhar uma descoberta empolgante, ele bocejava. Não era que ele não entendia. É que ele não queria entender. Porque entender significaria admitir que eu tinha construído algo maior que ele. E isso seu ego não permitia. O que vai acontecer amanhã com o Rogério? Laura perguntou. Não sei, admiti. Mas imagino que ele não esteja feliz. A filha dele está envolvida em um crime corporativo. Não é bom para a reputação da família. Ou ele vai tentar te comprar. Marcos sugeriu. Oferecer dinheiro para você deixar a Isabela fora do processo. Não rola. Respondi imediatamente. Ela estava lá. Ela participou. Ela aplaudiu. Não vou deixar ela sair impune só porque tem pai rico. Laura sorriu. Essa é minha menina. Dormi melhor naquela noite, apesar de tudo. Talvez porque finalmente estava agindo, tomando o controle, deixando de ser vítima passiva. Ou talvez porque sabia que Vitória estava segura, prosperando, se tornando algo ainda mais extraordinário. As abelhas sempre foram mais resilientes que as pessoas. Elas sabem se adaptar, evoluir, sobreviver. Talvez fosse hora de eu aprender isso com elas. O escritório de Rogério Tavares ficava no último andar de um prédio comercial elegante no centro da cidade. Todo vidro e aço, com aquela decoração cara e sem personalidade que grita: "Eu tenho dinheiro e quero que você saiba disso." A secretária me conduziu diretamente para a sala dele, sem me fazer esperar. Interessante. Ou ele estava muito ansioso, ou estava tentando demonstrar respeito. Rogério era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno que custava mais que meu carro. Ele se levantou quando entrei, estendeu a mão. "Doutora Marina", ele disse. A voz era educada, mas tensa. "Obrigado por vir." "Senhor Tavares." Apertei a mão dele. Firme, mas não agressiva. "Por favor, sente." Ele gesticulou para uma poltrona de couro. "Café? Água? Estou bem. Obrigada." Ele sentou atrás da mesa, juntou as mãos, me estudou por um momento. "Vou ser direto", disse finalmente. "Recebi os e-mails que você enviou, entre Eduardo e minha filha. Imaginei que receberia. Também recebi uma ligação da minha advogada me informando que Isabela está sendo investigada como cúmplice de sabotagem corporativa e que você tem fotos dela participando ativamente da destruição das suas abelhas." "Tenho", confirmei. "E vídeos também. Esqueci de mencionar, mas meu sistema de segurança do apiário tem câmeras. Não muito nítidas por causa da fumaça, mas suficientes para identificar rostos." Ele fechou os olhos brevemente. "Doutora Marina, vim de família humilde. Construí meu negócio do zero. Levei 40 anos para chegar onde estou. E criei minha filha para ser melhor que eu, para ter tudo que eu não tive. Educação de primeira, oportunidades, conexões. Parece que ela usou bem essas oportunidades", comentei.
Ela é mimada, ele disse, a voz carregada de cansaço. Eu reconheço isso. Dei tudo para ela e não coloquei limites suficientes. E agora ela está envolvida em uma situação que pode destruir a reputação dela, a minha e da empresa. Com todo respeito, Sr. Tavares, isso é problema dela. E seu, não meu. Eu sei. Ele se inclinou para a frente. Mas quero propor algo. Uma solução que beneficie todos nós. Aqui vinha. A tentativa de compra. Estou ouvindo, disse, mantendo a expressão neutra. Primeiro, quero deixar claro que o Eduardo está demitido. Efetivamente, a partir de hoje. Não tolero funcionários que usam relacionamento com minha filha para planejar fraude conjugal. Isso é reflexo ruim do caráter dele e da minha empresa. Não esperava por isso. Segundo, ele continuou, estou disposto a cobrir todas as suas perdas. Cada colmeia destruída, cada abelha morta, equipamentos danificados, lucro cessante. Tudo. Vou contratar os melhores peritos para avaliar o dano real e pagar o dobro do valor. Em troca de? Perguntei, porque sempre há um em troca de. Em troca de você não incluir Isabela no processo criminal. O Eduardo pode processar à vontade. Ele merece, mas Isabela, ela é minha filha. Ela errou feio, mas não quero que a vida dela seja destruída por causa de um caso mal julgado com um homem errado. Fiquei em silêncio, considerando. Senhor Tavares, sua filha não apenas testemunhou um crime, ela participou. Ela aplaudiu enquanto 13 anos do meu trabalho viravam cinzas. Ela riu da minha dor. Ela estava usando meu equipamento de apicultura como se fosse fantasia de Halloween. Eu sei. Ele passou a mão pelo rosto. E vou garantir que ela entenda a gravidade do que fez. Vou mandar ela fazer trabalho comunitário, terapia, o que for necessário. Mas, por favor, não a coloque na prisão. Por favor. Havia desespero genuíno na voz dele. Um pai tentando salvar a filha, mesmo sabendo que ela não merecia. Quanto você está oferecendo exatamente? Perguntei. 2 milhões de reais. Líquidos, transferidos hoje se você aceitar. 2 milhões de reais para deixar Isabela fora. Era muito dinheiro. Dinheiro que eu poderia usar para reconstruir o apiário, expandir a pesquisa, investir na Biomel. Mas também era o tipo de dinheiro que deixa a gente rica escapar das consequências. O tipo de dinheiro que perpetua a ideia de que se você tem recursos suficientes, pode destruir o trabalho de outras pessoas sem punição real. Vou pensar, disse finalmente. Não vou decidir agora. Preciso consultar minha advogada. É tudo o que peço. Rogério pareceu levemente aliviado. Tome o tempo que precisar. A oferta fica em aberto. Uma pergunta, eu disse me levantando. Você sabia? Do caso entre Eduardo e sua filha? Ele hesitou. Tempo suficiente para eu saber a resposta. Suspeitava, admitiu. Mas Isabela me garantiu que era só uma amizade. Que o Eduardo estava com problemas no casamento e ela estava apenas dando suporte emocional. Suporte emocional, repeti. Que incluía planejar como roubar meu dinheiro e viver felizes para sempre. Eu não sabia disso, ele disse firmemente. Se soubesse, teria intervido. Pode acreditar. Eu não acreditava. Mas também não importava mais. Vou falar com minha advogada, disse de novo. Ela vai entrar em contato. Saí do escritório dele sentindo um peso estranho. 2 milhões de reais não eram brincadeira. Mas deixar Isabela escapar impune também não parecia certo. Liguei para Renata imediatamente. Ele te ofereceu dinheiro, ela disse. Não era pergunta. 2 milhões. Para deixar a Isabela fora. E você disse? Que ia pensar. Consultou você. Boa. Marina, legalmente você pode aceitar. Não é suborno porque você não é autoridade pública. É acordo civil. Perfeitamente legal e até comum em casos assim. Mas moralmente? Perguntei. Moralmente é complicado, Renata admitiu. Ela participou do crime. Deveria responder por isso. Mas também não foi ela quem teve a ideia. Não foi ela quem ateou o fogo. Foi cúmplice, sim, mas cúmplice secundária. E 2 milhões? Insisti. Reconstruiriam seu apiário 10 vezes. Pagariam salários de toda a sua equipe de pesquisa por anos. Permitiriam expandir a Biomel além do que você imaginou. Mas mandaria a mensagem de que gente rica pode comprar perdão. Sim, Renata concordou. Mandaria exatamente essa mensagem. Fiquei em silêncio. O que seu coração diz? Ela perguntou suavemente. Meu coração diz para processar ela até o fim. Para não deixar ela escapar só porque tem pai rico. Para mostrar que ações têm consequências. Não importa quanto dinheiro você tem. E sua cabeça? Minha cabeça diz que 2 milhões pagariam muito equipamento científico.
Muito investimento em pesquisa. Muito futuro para a Biomel. Então você tem uma escolha a fazer, Renata disse. E não há resposta certa ou errada. Há apenas a resposta que você vai conseguir viver com ela depois. Desliguei e fiquei sentada no carro por 20 minutos, só pensando. As abelhas não pensam dessa maneira. Para elas, não existe meio termo. Algo é ameaça ou não é. Algo é benéfico para a colmeia ou não é. Não há dilemas morais complexos. Mas eu não era uma abelha. Eu era humana, com todas as complicações que isso trazia. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marina. Eduardo. A voz dele estava diferente. Quebrada, quase. O que você quer? Perguntei automaticamente na defensiva. Ele hesitou. Acabei de sair da conversa com um advogado. Um advogado de verdade, que realmente entende de direito de família e propriedade. Não a Isabela. E ele me disse que estou ferrado. Completamente ferrado. Os bens congelados, o processo criminal, a tentativa de destruição de propriedade intelectual. Marina, ele disse que posso pegar até 5 anos de prisão. Silêncio. Eduardo, por que está me ligando? Perguntei calmamente. Porque estraguei tudo. Tudo. Perdi meu emprego. Perdi você. E vou perder minha liberdade se isso continuar. Você deveria ter pensado nisso antes de queimar minhas abelhas. Eu sei! Ele gritou. Depois respirou fundo. Eu sei que fui um idiota. Um completo idiota. Pensei que seu trabalho era irrelevante. Que você estava desperdiçando tempo com hobbies inúteis enquanto eu era o provedor de verdade. Eu ganho 4 vezes o que você ganhava, disse. Eu sei disso agora. A voz dele estava tensa. O advogado me mostrou os documentos da Biomel. 12 milhões. 12 milhões de reais em ações. Eu achava que você estava exagerando. Que estava inflando os números para se sentir importante. Você nunca me levou a sério, afirmei. Nenhuma vez em 15 anos você genuinamente se interessou pelo meu trabalho. Porque eu tinha medo, ele admitiu. E pela primeira vez na vida dele, ouvi honestidade real. Medo de que você percebesse que era mais inteligente que eu, que tinha construído mais que eu, que não precisava de mim. Então você decidiu me destruir antes que eu te deixasse. Não foi consciente assim, ele disse. Mas sim, acho que sim. E agora eu perdi tudo mesmo. Isabela terminou comigo. Disse que eu sou um peso morto, que ela não vai amarrar o nome dela ao meu agora que estou processado e desempregado. Não senti satisfação com isso. Não senti nada, na verdade. Era como ouvir sobre a vida de um estranho. O que você quer de mim, Eduardo? Perguntei de novo. Um acordo. Qualquer acordo. Eu retiro qualquer contestação do divórcio. Você fica com tudo. A casa, os bens, tudo. Eu só preciso que você retire o processo criminal. Não posso ir para a prisão, Marina. Não vou sobreviver. Você tentou destruir 890 mil euros em propriedade intelectual, disse calmamente. Matou milhões de abelhas. Destruiu 13 anos de pesquisa. Fez isso rindo, comemorando, na frente da sua amante. Eu estava com raiva, ele murmurou. Tanta raiva de você, de mim, de tudo. Queria te machucar como sentia que você me machucava só por existir da forma que existe. Isso não é desculpa. Eu sei que não é. Mas Marina, por favor, 15 anos de casamento tem que valer alguma coisa, alguma misericórdia. 15 anos. Ele estava certo nisso. 15 anos de vida compartilhada, de jantares juntos, de viagens, de momentos bons antes de tudo desmoronar. Não era nada? Vou pensar, disse repetindo as mesmas palavras que tinha dito para Rogério. É só isso que peço, Eduardo disse. Só pense. Por favor. Desliguei. 2 pedidos de misericórdia em um dia. Rogério pedindo pela filha. Eduardo pedindo por si mesmo. Ambos oferecendo coisas. Dinheiro, bens, em troca de eu deixar passar. Dirigi sem destino por um tempo, só processando. Acabei parando em um café pequeno que costumava frequentar antes de me casar. Pedi um cappuccino e sentei na mesa de canto, observando as pessoas passarem. Havia uma jovem na mesa ao lado, talvez 20 e poucos anos, falando animadamente ao telefone sobre um projeto de mestrado. Os olhos dela brilhavam com empolgação genuína, aquela paixão pura de quem está descobrindo seu propósito. Eu já fui assim, jovem, empolgada, achando que o mundo se abriria para mim se eu apenas trabalhasse duro o suficiente. E, em certo sentido, se abriu. Construí uma carreira, uma empresa,
uma reputação. Mas em outro sentido, fechou portas. Me casei com um homem que não me valorizava. Gastei 15 anos tentando fazer um relacionamento funcionar com alguém que me via como competição. Coloquei energia emocional em sustentar algo que estava podre desde o início. As abelhas não fazem isso. Quando uma rainha não está cumprindo seu papel, quando está doente ou fraca, a colmeia produz outra. Sem drama, sem segundas chances infinitas. É sobrevivência. É prático. Talvez eu precisasse aprender a ser mais como as abelhas. Meu telefone vibrou. Mensagem de Marcos. Mais novidades sobre Vitória. Você precisa ver isso. Quando pode vir ao lab? Vou agora. Paguei o café e dirigi para o laboratório. Marcos estava me esperando na porta, praticamente pulando de empolgação. Ok, isso vai explodir sua cabeça, ele disse, me puxando para dentro. Lembra dos 3 novos compostos que identificamos no própolis? Lembro. Testamos em culturas de bactérias resistentes a antibióticos. Marina, a taxa de eliminação é 97%. 90. E 7. Parei de andar. 97% de eliminação de bactérias resistentes? Em culturas controladas, sim. Obviamente precisamos de muito mais testes, mas os resultados preliminares são absurdos. Se isso se confirmar em testes clínicos... Marina, estamos falando de um antibiótico completamente novo, natural, derivado de abelhas que evoluíram sob estresse. Quanto isso valeria? Perguntei, a cabeça já calculando. No mercado atual? Com a crise de resistência antibiótica? Marcos balançou a cabeça. Inestimável. Literalmente inestimável. Estamos falando de centenas de milhões em patentes, bilhões em vendas potenciais. Bilhões! Eduardo tinha tentado queimar bilhões de euros porque achou que eram insetos idiotas. Tem mais, Marcos disse. A Helvex Pharma aumentou a oferta de novo. 7 milhões de euros só pelo licenciamento da linhagem de Vitória. E a GenMed entrou em contato também. Querem fazer parceria de pesquisa. Investimento de 15 milhões de reais em troca de 30% das patentes futuras derivadas dessa linhagem específica. Sentei na cadeira mais próxima. Minhas pernas subitamente não confiáveis. 15 milhões de investimento. Repeti. Com mais 15 milhões em milestones se os testes clínicos forem bem-sucedidos. 30 milhões no total. Marina, Vitória sozinha está prestes a tornar a Biomel uma das biotech mais valiosas do país. Por causa do fogo, murmurei. Por causa do trauma que o Eduardo causou. Ironia não morre, né? Marcos sentou ao meu lado. Ele quis te destruir e acabou criando algo revolucionário sem saber. Fiquei ali, só processando a magnitude do que estava acontecendo. Em 3 dias, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Perdi um marido que nunca me valorizou. Perdi 46 colmeias. Quase perdi tudo. Mas ganhei clareza. Ganhei liberdade. E, aparentemente, ganhei uma descoberta científica que poderia mudar o tratamento de infecções bacterianas no mundo inteiro. O que você vai fazer? Marcos perguntou suavemente. Com o Eduardo. Com a Isabela. Com tudo. Não sei. Admiti. Rogério ofereceu 2 milhões para deixar a Isabela fora do processo. Eduardo está implorando para eu retirar a queixa criminal contra ele. E você está considerando? 2 milhões pagariam muito equipamento. Muita pesquisa. Também mandaria a mensagem errada. Marcos disse. Eu sei. Mas... Ele continuou. Não sou eu quem foi traída. Não sou eu quem viu 13 anos de trabalho virarem cinzas. Não sou eu quem quase morreu salvando Vitória. Então não posso te dizer o que fazer. Só posso dizer que vou apoiar qualquer decisão que você tomar. Sorri para ele. Marcos sempre foi um bom amigo. Leal, honesto, presente. Como está a Laura? Perguntei, mudando de assunto momentaneamente. Preocupada com você. E furiosa com o Eduardo. Ela quer processar ele pessoalmente só por princípio. Isso me fez rir. Laura sempre foi protetora. Diz pra ela que estou bem. Ou pelo menos estou indo na direção de bem. Você quer ficar mais uns dias com a gente? Marcos ofereceu. Ou precisa de espaço? Acho que vou voltar pra casa. Decidi. Pra minha casa. Eduardo que se dane. Se ele ainda está lá, vou fazer ele sair. É minha propriedade tanto quanto dele e legalmente tenho tanto direito de estar lá quanto ele. Quer que eu vá com você? Marcos ofereceu. Caso ele faça alguma cena. Não. Preciso fazer isso sozinha. Dirigi de volta para a casa ao anoitecer. O carro de Eduardo estava lá, o que significava que ele ainda não tinha saído. Parte de mim esperava encontrar Isabela também, mas aparentemente ela tinha mantido a palavra de terminar com ele. Entrei pela porta da frente. Eduardo estava na sala bebendo.
Pela quantidade de garrafas vazias, ele tinha começado cedo. Voltou, ele disse, a voz arrastada. Bêbado, então. É minha casa, respondi, deixando a bolsa no sofá. E você está saindo. Não tenho para onde ir, ele disse. Sem emprego, sem dinheiro, bens congelados. Não é meu problema. Marina, por favor. Ele se levantou, cambaleou um pouco. Só me dá uma noite. Amanhã eu arrumo algo, mas hoje eu não consigo lidar com tudo. Olhei para ele. Realmente olhei. Eduardo sempre foi um homem atraente, no estilo convencional. Alto, atlético, aquele sorriso que fazia outras mulheres olharem 2 vezes. Mas agora, bêbado e desesperado, ele parecia pequeno, patético até. Quase senti pena, quase. Você pode dormir no quarto de hóspedes, disse finalmente. Só esta noite. Amanhã você sai. Obrigado, ele murmurou. Obrigado. Fui para o quarto principal, nosso quarto, e troquei os lençóis. Não ia dormir em nada que tivesse o cheiro de Isabela. Tomei um banho longo, deixando a água quente aliviar a tensão dos últimos dias. Quando saí, encontrei Eduardo parado na porta do quarto. Desculpa, ele disse. Ainda bêbado, mas mais sóbrio agora. Por tudo. Por não te valorizar. Por trair você. Por queimar suas abelhas. Por ser um marido de merda. Isso não muda nada, respondi. Eu sei. Mas precisava dizer. Você merecia melhor que eu. Sempre mereceu. Ele foi para o quarto de hóspedes e fechou a porta. Deitei na cama, olhando para o teto. Amanhã eu tomaria decisões. Sobre Rogério e sua oferta. Sobre Eduardo e sua súplica. Sobre o que fazer com o resto da minha vida agora que tinha clareza sobre o que não queria mais. Mas esta noite, eu só precisava dormir. Sonhei com abelhas. Milhares delas, zumbindo em formação perfeita, construindo algo novo nas cinzas do que foi destruído. Acordei com o som de alguém na cozinha. Confusa por um momento, até lembrar que tinha deixado Eduardo dormir no quarto de hóspedes. Olhei para o relógio. 7:30 da manhã. Levantei, vesti um roupão, desci. Eduardo estava fazendo café. Tinha os olhos vermelhos, ressaca ou choro, não sabia dizer, mas estava vestido e aparentemente sóbrio. Fiz café, ele disse sem me olhar. E panquecas, como você gosta. Não disse nada, só peguei uma xícara e me servi. Vou sair depois do café da manhã, ele continuou. Consegui um amigo que vai me deixar ficar no apartamento dele por uns dias. Ok. Silêncio desconfortável. Ele preparou 2 pratos com panquecas, colocou um na minha frente. Sentamos na mesa da cozinha, onde já tínhamos compartilhado centenas de refeições ao longo de 15 anos. Você vai aceitar a oferta do Rogério? Ele perguntou depois de um tempo. Como você sabe disso? Ele me ligou ontem, me contou. Disse que estava tentando proteger a Isabela e que eu deveria fazer o mesmo por mim. Tentar negociar algo com você. E você ligou pedindo acordo. Concluí. Liguei pedindo misericórdia. Ele corrigiu. Porque percebi que é só isso que tenho agora. Nenhuma alavancagem, nenhum poder, nada. Só a esperança de que 15 anos de casamento signifiquem o suficiente para você considerar não me destruir completamente. Você me destruiu primeiro. Apontei. Tentei. Ele admitiu. E falhei. Porque você é mais forte que eu jamais dei crédito. E por que aquelas abelhas? Marina, o advogado me explicou. Aquela rainha que você salvou, ela vale quanto mesmo? 890 mil euros quando eu salvei. Agora, com as novas descobertas, provavelmente vale 10 vezes mais. Ele engoliu em seco. 9 milhões de euros. Aproximadamente. Eu tentei queimar 9 milhões de euros. Ele disse, quase rindo da própria estupidez. Porque achei que eram só insetos. Sim. Sou tão idiota que é quase impressionante. Não discordei. Marina. Ele me olhou agora, direto nos olhos. Você vai me mandar para a prisão? Essa era a pergunta de milhões. Literalmente. Ainda não decidi. Respondi honestamente. Se decidir que sim, eu entendo. Mereço. Mas se decidir que não, você tem minha palavra de que vou desaparecer da sua vida. Sem drama, sem brigas por divisão de bens, nada. Você fica com tudo. Eu assino o que for necessário e saio da sua vida para sempre. Sua palavra não vale muito no momento. Disse. Eu sei. Ele abaixou os olhos de novo. Mas é tudo que tenho para oferecer. Terminamos o café da manhã em silêncio. Quando acabou, Eduardo lavou a louça. Algo que raramente fazia quando morávamos juntos de verdade. Pegou uma mochila pequena com algumas roupas e foi até a porta. Obrigado por me deixar ficar à noite,
Ele disse. E Marina? Eu realmente sinto muito. Por tudo. Então ele saiu. Fiquei ali na cozinha vazia, processando. Parte de mim queria acreditar no arrependimento dele. Parte de mim sabia que arrependimento só veio quando ele enfrentou consequências reais. Não por reconhecimento genuíno do dano que causou. Meu telefone tocou. Renata. Bom dia. Você decidiu sobre Rogério? Ainda não. Preciso de resposta até o fim do dia. Ele está pressionando. Tá bom. Vou pensar e te retorno. E Marina? Renata hesitou. Recebemos uma notificação. A Isabela contratou um advogado de verdade. Criminalista. Caro. Um dos melhores da região. Papai está pagando. Óbvio. E eles estão preparando uma defesa baseada em coerção emocional. Vão argumentar que ela estava sob influência do Eduardo, que ele a manipulou, que ela é vítima tanto quanto você. Ri. Não pude evitar. Ela estava aplaudindo, Renata. Literalmente aplaudindo enquanto minhas abelhas morriam. Eu sei. E temos fotos e vídeos disso. Mas a defesa deles vai tentar pintar ela como jovem ingênua manipulada por homem mais velho e calculista. Ela tem 28 anos e é advogada. Eu sei. Mas advogados de defesa fazem malabarismos com fatos. É o trabalho deles. Então me diz, profissionalmente, pedi, quais são minhas chances de ganhar o caso criminal contra ela? Com as provas que temos? 80%. Talvez 75% se o advogado dela for realmente bom. Mas mesmo se ganharmos, ela provavelmente vai pegar no máximo 2 anos, com possibilidade de condicional. Não vai ser prisão real. E o Eduardo? Eduardo é diferente. Foi ele quem ateou o fogo, ele quem planejou, ele quem executou. Se formos fundo, ele pega entre 3 e 5 anos. Real, não condicional. 3 a 5 anos de prisão. Por abelhas. Não, me corrigi. Por sabotagem corporativa. Por destruição de propriedade avaliada em milhões. Por tentativa de destruir uma descoberta científica que poderia salvar vidas. Obrigada, Renata. Vou pensar e te retorno hoje. Desliguei e fui até o apiário. Ou o que sobrou dele. As ruínas ainda estavam lá. Caixas carbonizadas, estruturas de madeira queimadas, cinzas espalhadas. A polícia tinha feito a perícia ontem, então estava tudo marcado com fita amarela, mas podia entrar. Caminhei entre os destroços, lembrando de cada colmeia. Colmeia 1, minha primeira, instalada há 13 anos. Colmeia 12, que produzia o mel mais dourado que já vi. Colmeia 23, onde tinha experimentado pela primeira vez com cruzamento genético. Todas mortas. Todas cinzas. Cheguei onde ficava a colmeia 47. Também destruída, mas pelo menos Vitória tinha sobrevivido. Pelo menos alguma coisa foi salva. Sentei ali mesmo, no chão sujo de cinzas, e finalmente deixei sair. Chorei. Não aquele choro delicado de filme, mas aquele choro feio, soluçante, de quem segurou demais. Chorei pelas abelhas, pelo tempo perdido, pelo casamento que nunca foi real, por 13 anos de trabalho virados em fumaça. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando parei, me senti estranhamente limpa. Como se tivesse liberado algo que estava preso dentro de mim há muito tempo. Peguei o telefone e liguei para Renata. Decidi, disse quando ela atendeu. Estou ouvindo. Vou aceitar a oferta do Rogério. 2 milhões para deixar Isabela fora do processo criminal. Mas com condições. Quais? Ela faz 100 horas de serviço comunitário em projetos de conservação de abelhas. Ela escreve uma carta pública de desculpas reconhecendo o que fez e a importância da apicultura científica. E ela nunca, jamais, tenta contato comigo de novo. Acho que ele vai aceitar, Renata disse. E o Eduardo? Respirei fundo. Eduardo também. Retiro o processo criminal. Mas ele assina o divórcio imediatamente, renuncia a qualquer direito sobre bens conjugais, exceto 20% do valor da casa, e desaparece da minha vida. Sem brigas, sem contestações, sem drama. 20% da casa? Marina, você não precisa dar nada pra ele. Eu sei, mas 15 anos de casamento valem alguma coisa, mesmo que tenha terminado mal. Ele vai precisar do dinheiro para recomeçar. E eu não quero carregar a culpa de deixar ele completamente na sarjeta. Você é generosa demais, Renata disse. Não é generosidade. É fechamento. Quero virar essa página e seguir em frente. E não consigo fazer isso se Eduardo estiver na prisão, se Isabela estiver processada, se eu estiver presa em processos judiciais pelos próximos anos. Quero minha vida de volta. Entendo, Renata disse. Vou preparar os acordos, hoje mesmo. Obrigada. Marina? Ela disse antes de desligar. Você está fazendo a escolha certa.
Talvez não a escolha que muita gente faria, mas a certa para você. E isso é o que importa. Desliguei e fiquei ali mais um pouco, sentada nas cinzas do meu passado. Vitória tinha sobrevivido ao fogo e evoluído. Tinha se tornado algo melhor, mais forte, mais valioso do que era antes do trauma. Talvez eu pudesse fazer o mesmo. Levantei, limpei a roupa e comecei a caminhar de volta para a casa. Já estava planejando. Usaria os 2 milhões de Rogério para reconstruir o apiário. Não 47 colmeias dessa vez. 100. Com tecnologia de ponta, sistemas de segurança, estruturas resistentes a fogo, um laboratório de campo real, não apenas um quintal com caixas. E usaria os milhões que estavam chegando das parcerias farmacêuticas para expandir a Biomel além dos meus sonhos mais ambiciosos. Contrataríamos mais pesquisadores, ampliaríamos as instalações, aceleraríamos os testes clínicos. Eduardo tinha tentado me destruir. Mas destruição e criação às vezes são duas faces da mesma moeda. Das cinzas do que ele queimou, algo novo estava nascendo. Algo melhor. Meu telefone vibrou. Mensagem de Marcos. Helvex acabou de confirmar. 7 milhões de euros pelo licenciamento. Querem assinar na semana que vem. Marina, estamos ricos. A Biomel está oficialmente rica. Sorri. Rica em dinheiro, sim. Mas mais importante, rica em possibilidades. Respondi. Prepara champanhe. Vamos comemorar direito. Então liguei para Renata de novo. Mudei de ideia sobre uma coisa, disse. O quê? Quero que parte do acordo com Rogério inclua uma doação de 500 mil reais para um fundo de pesquisa em apicultura sustentável, em nome da Isabela. Que ela carregue esse nome associado a algo produtivo, não só a destruição. Você tem certeza? Absoluta. E Renata, obrigada. Por tudo. Você é quem está pagando minhas horas, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Mas de verdade, Marina, é um prazer trabalhar com alguém que sabe exatamente o que quer. Nos dias seguintes, tudo se moveu com uma velocidade surpreendente. Rogério aceitou os termos. Todos eles, incluindo a doação para a pesquisa em nome da Isabela. Eduardo assinou os papéis do divórcio sem contestar uma vírgula. A casa seria vendida e ele receberia 20% do valor. O restante era meu. A Helvex Pharma enviou o contrato de licenciamento. 7 milhões de euros, pagos em 3 parcelas ao longo de 18 meses, com royalties adicionais se o produto chegasse ao mercado. A GenMed confirmou o investimento de 15 milhões de reais na Biomel. Em menos de uma semana, passei de esposa traída com apiário destruído para empresária multimilionária em processo de divórcio amigável. Marcos insistiu em fazer uma festa pequena no laboratório. Apenas a equipe de pesquisa, Laura, Renata e algumas pessoas próximas. Nada extravagante, apenas champanhe e canapés. Mas significava tudo. Um brinde. Marcos ergueu a taça. A doutora Marina, que transformou tragédia em triunfo, cinzas em ouro, e nos provou mais uma vez que subestimar uma mulher com PhD e abelhas é o erro mais caro que alguém pode cometer. Risadas, aplausos. Laura me abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou. Tão orgulhosa. A equipe de pesquisa se revezava para me cumprimentar, cada um compartilhando suas próprias histórias de como o trabalho que fazíamos na Biomel tinha mudado suas vidas. Júlia, nossa estagiária de microbiologia, me contou que estava conseguindo pagar a faculdade com o salário. Roberto, técnico de laboratório, tinha acabado de comprar a primeira casa. Teresa, pesquisadora sênior, estava finalmente publicando o paper que sonhava há 5 anos. Eu não tinha construído isso sozinha. Nunca foi só eu e minhas abelhas. Era uma equipe, uma família científica que compartilhava paixão e propósito. Discurso! Alguém gritou. Não, não! Tentei recusar, mas todos começaram a bater palmas ritmicamente. Tá bom, cedi, rindo. Subi em uma cadeira. Marcos segurou para garantir que eu não caísse. E olhei para todos ali reunidos. Quando comecei com abelhas, há 13 anos, era só eu e 5 colmeias em um canto do sítio da minha avó. Todo mundo achava estranho. Meu marido, ex-marido, achava bobo. Meus pais não entendiam por que eu tinha largado um emprego estável em laboratório corporativo para brincar com insetos. Mas eu sabia. Sabia que havia algo especial nas abelhas, algo que precisava ser estudado, compreendido, valorizado. Pausei, reunindo as palavras certas. Na semana passada, perdi 46 colmeias, milhões de abelhas, 13 anos de trabalho físico. E foi devastador. Por um momento, pensei que tudo tinha acabado. Mas vocês,
Apontei para a equipe. Vocês me lembraram que trabalho de verdade não é só o físico. É o conhecimento que construímos, as patentes que registramos, as descobertas que fazemos. E isso ninguém pode queimar. Algumas pessoas assentiram. Teresa limpou uma lágrima. Vitória sobreviveu. E não apenas sobreviveu, evoluiu. Tornou-se algo melhor, mais forte, mais valiosa. E nós vamos fazer o mesmo. Vamos usar esses recursos que chegaram para construir o laboratório de apicultura científica mais avançado do país. Vamos acelerar pesquisas que podem salvar vidas. Vamos provar que abelhas não são insetos idiotas. Usei as palavras do Eduardo propositalmente. Mas sim as criaturas mais sofisticadas, resilientes e essenciais do planeta. Aplausos mais altos agora. Então, obrigada. Obrigada por acreditarem nesse trabalho. Obrigada por estarem aqui. E obrigada por me lembrarem que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há algo que pode ser salvo. Sempre há uma rainha escondida nas cinzas, esperando para reconstruir tudo. Desci da cadeira e fui imediatamente engolfada em abraços. A festa continuou por algumas horas. Eventualmente, as pessoas começaram a ir embora, até sobrar apenas eu, Marcos e Laura. Você precisa de lugar para dormir ainda? Laura perguntou. Porque nossa oferta permanece aberta. Na verdade, disse, acho que vou para um hotel por uns dias. Quero espaço para pensar, planejar. E tem algumas coisas que preciso processar sozinha. Faz sentido, Marcos disse. Mas você sabe onde nos encontrar se precisar. Abracei os dois e saí. Escolhi um hotel boutique no centro da cidade. Nada extravagante, mas confortável. Limpo, anônimo. Fiz check-in, subi para o quarto e, finalmente, pela primeira vez em dias, tive silêncio real. Deitei na cama e apenas respirei. Meu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Doutora Marina, aqui é Isabela. Sei que parte do acordo é não ter contato, mas preciso dizer algo. Não espero resposta. Só preciso que você saiba. Sinto muito. Sinto muito de verdade. O que fiz foi imperdoável. Fui cruel, imatura e completamente inconsciente da gravidade. Estou fazendo terapia agora, tentando entender por que achei que estava tudo bem. Por que ri enquanto você sofria. Não tenho desculpas. Só arrependimento. Obrigada por me dar uma segunda chance, mesmo eu não merecendo. Vou usar essa chance para ser melhor. Prometo. Li a mensagem 3 vezes. Havia sinceridade ali. Ou pelo menos o que parecia ser sinceridade. Gente rica é boa em parecer sincera quando convém. Mas também, ela estava fazendo terapia. Estava se questionando. E isso era mais do que Eduardo tinha feito até agora. Não respondi. O acordo era não ter contato, e eu ia respeitar isso. Mas arquivei a mensagem ao invés de deletar. Talvez um dia eu quisesse ler de novo. Talvez não. Outra mensagem. Eduardo. Dessa vez. Assinei tudo. Advogado entregou os papéis. Em 60 dias, estaremos oficialmente divorciados. Não vou te incomodar mais. Mas queria que soubesse que vou passar o resto da vida arrependido do que fiz. Não do divórcio. Você merece infinitamente melhor que eu. Mas das abelhas. De não ter visto o quão incrível era o que você construiu. De ter sido pequeno demais para celebrar você. Seja feliz, Marina. Você sempre mereceu ser. Essa mensagem eu deletei. Não por raiva, mas porque não precisava mais carregar o peso das desculpas dele. Ele tinha seu arrependimento para processar. Eu tinha minha vida para reconstruir. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, ia ao laboratório verificar Vitória e as operárias, discutia planos com Marcos, almoçava em cafés diferentes pela cidade, voltava ao hotel, trabalhava em propostas de pesquisa até tarde. A casa conjugal foi colocada à venda. Surpreendentemente, vendeu em menos de 2 semanas. Família jovem, 2 crianças, cachorro. Eles amaram o terreno, o espaço. Disseram que queriam plantar uma horta onde antes era o apiário. Senti uma pontada de tristeza, mas também alívio. Aquela casa carregava muitas memórias ruins agora. Melhor deixar uma família feliz criar memórias novas. Com o dinheiro da venda, comprei um terreno maior, mais afastado da cidade. 5 hectares de terra com riacho, flores silvestres, floresta nativa. Lugar perfeito para abelhas. Contratei arquitetos para desenhar não apenas uma casa, mas um complexo inteiro. Residência, laboratório de campo, área de visitação educacional, tudo pensado para a integração entre pesquisa científica e conservação. Você vai transformar isso em centro de referência. Marcos disse quando mostrei os planos. Pesquisadores do mundo inteiro vão querer vir aqui. Esse é o plano, confirmei. A construção começou em outubro.
Enquanto isso, instalei estruturas temporárias e comecei a repovoar. Comprei 30 colmeias de apicultores locais. Vitória permaneceu no laboratório controlado, continuando a produzir sua linhagem revolucionária. Suas filhas começaram a ser distribuídas estrategicamente entre as novas colmeias, disseminando a genética valiosa. O divórcio foi finalizado em dezembro, 60 dias exatos após Eduardo assinar os papéis. Renata me levou para jantar para comemorar. "Como você está se sentindo?" Ela perguntou, brindando com vinho tinto. "Livre", respondi, e era verdade. Pela primeira vez em 15 anos. Completamente livre. "Vai começar a namorar de novo?" "Eventualmente, talvez. Mas agora?" "Agora estou namorando meu trabalho. E esse relacionamento está indo muito melhor que meu casamento jamais foi." Ela riu. "Você sabe que pode me ligar para qualquer coisa, né? Não só questões legais. Qualquer coisa." "Sei. Obrigada, Renata. Por tudo." Natal chegou. Passei com Marcos, Laura e o filho pequeno deles, Lucas, de 4 anos. Laura tinha insistido que eu não deveria passar as festas sozinha, e honestamente, fiquei grata pela companhia. Lucas estava fascinado quando contei sobre as abelhas. Seus olhinhos arregalaram quando expliquei como a rainha era a mãe de todas as outras abelhas na colmeia. "Como uma princesa?" ele perguntou. "Exatamente como uma princesa", confirmei. "Uma princesa muito importante que cuida de todo mundo." "Você é princesa das abelhas?" ele quis saber. "Algo assim", sorri. "Legal", ele decidiu, e voltou para brincar com os brinquedos novos. À noite, depois que Lucas foi dormir, sentamos na varanda com vinho e chocolates. "Feliz?" Laura perguntou. "Surpreendentemente, sim", admiti. Pensei que ia passar essas festas deprimida, chorando pelo casamento perdido, pelo apiário destruído. Mas não, estou empolgada. Com o novo terreno, com Vitória, com tudo que está por vir. "Você merece essa felicidade", Marcos disse. "Depois de tudo que passou." "As abelhas me ensinaram algo importante", falei, olhando para as estrelas. "Quando uma colmeia é destruída, as abelhas sobreviventes não ficam lamentando. Elas imediatamente começam a reconstruir. Nova rainha, nova estrutura, nova vida. Não há tempo para tristeza porque há trabalho a fazer, sobrevivência a garantir." "Você está aplicando filosofia de abelha na sua vida", Laura observou. "Estou, e está funcionando." Ano novo chegou com fogos de artifício que eu assisti da janela do hotel. Fiz uma lista de resoluções. Não as genéricas, tipo perder peso ou ler mais livros, mas resoluções específicas, mensuráveis, ambiciosas. 1. Terminar a construção do novo complexo até julho. 2. Expandir a equipe da Biomel em 10 pesquisadores. 3. Publicar 3 papers científicos sobre a linhagem de Vitória. 4. Iniciar testes clínicos do novo antibiótico derivado do própolis. 5. Estabelecer programa educacional sobre apicultura para escolas locais. 6. Perdoar completamente Eduardo e Isabela. Não por eles, mas por mim. A última resolução era a mais difícil. Eu tinha tomado a decisão lógica de não processá-los. Tinha aceitado acordos financeiros, tinha seguido em frente. Mas perdão real, visceral, do fundo do coração? Isso ainda estava em processo. Um dia de cada vez eu me dizia. As abelhas não construíam colmeias inteiras em um dia. Elas faziam célula por célula, frame por frame, pacientemente. Eu podia fazer o mesmo com minha cura emocional. Janeiro trouxe calor intenso e muito trabalho. A construção avançava rapidamente. As colmeias temporárias prosperavam. Vitória continuava sua produção milagrosa no laboratório. E então, em uma terça-feira comum de janeiro, recebi um e-mail inesperado. Era da Associação Internacional de Entomologia. Eles tinham revisado nossa pesquisa publicada sobre Vitória e sua evolução sob estresse. Queriam me convidar para apresentar um keynote speech na conferência anual em Copenhagen, em junho. "Marcos!" gritei, correndo para o escritório dele no laboratório. "Copenhagen! Keynote!" Ele largou o que estava fazendo e pulou. "Sério? A conferência de Copenhagen? Séria!" Mostrei o e-mail. Ele me abraçou, me levantou do chão e girou. Marina, você sabe o que isso significa? Keynote em Copenhagen é tipo o Oscar da entomologia. É reconhecimento máximo." "Eu sei!" Estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eduardo queimou minhas abelhas e sem querer me deu a descoberta científica mais importante da minha carreira. A ironia. Marcos balançou a cabeça. A ironia deliciosa disso tudo. Passei as semanas seguintes preparando a apresentação. Queria que fosse perfeita. Slides detalhados,
dados impecáveis, visualizações claras. A história de Vitória merecia ser contada direito. Também recebi notícia de que 3 universidades queriam estabelecer programas de parceria com a Biomel. E 2 empresas farmacêuticas adicionais manifestaram interesse em licenciamento. Você vai precisar contratar um CFO, Renata disse quando contei a ela sobre todas as ofertas. Isso já passou do ponto onde você e Marcos conseguem gerenciar financeiramente. Ela estava certa. A Biomel tinha crescido de startup pequena para biotech de verdade. Precisávamos de estrutura corporativa adequada. Contratei Helena, uma CFO com 20 anos de experiência em empresas de biotecnologia. Ela olhou nossos números, nossas projeções, nossas ofertas e assoviou. Vocês estão sentados em uma mina de ouro, ela disse. E nem perceberam completamente ainda. Se jogarmos as cartas direito, em 5 anos a Biomel pode valer 100 milhões. Facilmente. 100 milhões. De 5 colmeias em um canto do sítio da minha avó para a empresa avaliada em 100 milhões em menos de 2 décadas. Eduardo não sabia o que tinha tentado destruir. E, honestamente, até aquela terça-feira fatídica, eu mesma não tinha compreendido completamente o potencial do que estava construindo. Às vezes, você precisa perder algo para entender seu valor real. Às vezes, você precisa ver cinzas para perceber que estava segurando o ouro. Fevereiro foi mês de contratações. 10 novos pesquisadores, como tinha planejado. 3 técnicos de laboratório adicionais. Um gerente de operações. A Biomel tinha escritório próprio agora. Não apenas laboratório. Tínhamos recepcionista, sala de reuniões, área de descanso. Éramos empresa de verdade. Marcos foi promovido a diretor científico oficialmente. Helena como CFO. Eu como CEO e acionista majoritária. Teresa assumiu como gerente de pesquisa. Júlia, a ex-estagiária, foi contratada full-time como pesquisadora júnior. Você construiu uma família científica, Laura observou quando visitou o novo escritório. Não é apenas empresa, é comunidade. Ela estava certa. Cada pessoa ali compartilhava paixão por abelhas, por ciência, por fazer diferença. Não era apenas sobre dinheiro, embora o dinheiro ajudasse. Era sobre propósito. Março trouxe flores e também notícia de que o primeiro teste clínico do antibiótico derivado de Vitória tinha sido aprovado pela agência reguladora. Começaríamos testes em humanos em 6 meses, com um grupo pequeno de voluntários que tinham infecções resistentes a antibióticos convencionais. Se isso funcionar, Teresa disse, revisando os protocolos, vamos mudar o tratamento de infecções bacterianas. Literalmente mudar medicina. Quando funcionar, corrigi. Não se. Quando? Ela sorriu. Quando funcionar. Abril foi mês de mudança. A construção do complexo no novo terreno estava finalmente completa. Casa linda, sustentável, com painéis solares e sistema de captação de água. Laboratório equipado com tecnologia de ponta. Área educacional com auditório pequeno. E o apiário. 100 colmeias organizadas perfeitamente, cada uma monitorada por sensores, cada uma parte de um sistema integrado de pesquisa. Era tudo que eu tinha sonhado, e mais. A primeira noite na casa nova, sentei na varanda com uma taça de vinho, observando o pôr do sol sobre as colmeias. As abelhas zumbiam sua sinfonia de fim de tarde, voltando para casa depois de um dia de trabalho. Pensei em Eduardo. Brevemente, sem dor agora. Apenas curiosidade sobre como ele estava, se tinha conseguido reconstruir a vida dele também. Espero que sim. Não por ele merecer especialmente, mas porque carregar rancor é pesado demais. E eu tinha coisas melhores para fazer com minha energia. Pensei em Isabela. Será que tinha completado as 100 horas de serviço comunitário? Será que realmente mudou ou apenas estava cumprindo tabela? Não importava mais. Ela tinha o caminho dela. Eu tinha o meu. Pensei na minha avó que me ensinou a amar abelhas. Ela teria ficado tão orgulhosa. Teria adorado ver tudo isso. Maio foi preparação para Copenhagen. Ensaiei a apresentação dezenas de vezes. Marcos, Laura, Helena, Teresa, todos sentavam e me davam feedback. Ajustei slides, refinei argumentos, memorizei dados. Você vai arrasar, Marcos disse depois do último ensaio. Copenhagen não sabe o que está esperando. Também nesse mês recebi uma carta. Envelope simples, sem remetente. Dentro, uma folha de papel com caligrafia que reconheci imediatamente. Marina, não tenho direito de escrever isso e você não tem obrigação de ler. Mas preciso dizer. Consegui emprego novo. Vendedor em uma loja de eletrônicos. Salário básico, nada especial. Mas é honesto. Aluguei apartamento pequeno. Estou fazendo terapia, tentando entender por que fui tão destrutivo. Vi no jornal sobre a Biomel.
sobre o contrato com farmacêuticas, sobre sua apresentação em Copenhagen. Fiquei feliz, feliz de verdade. Você merece todo o sucesso que está tendo. Ainda me arrependo diariamente do que fiz. Provavelmente vou me arrepender pelo resto da vida. Mas estou tentando ser melhor. Não para conquistar você de volta. Sei que não tenho chance. Mas para ser um ser humano decente. Obrigado por não me mandar para a prisão. Obrigado por me dar chance de reconstruir. Mesmo eu não merecendo. Eduardo. Li a carta 3 vezes. Havia humildade genuína ali. Mudança real, talvez. Ou talvez apenas palavras bonitas. Impossível saber com certeza. Guardei a carta em uma gaveta. Não ia responder, mas também não ia jogar fora. Era parte da história. Fazia sentido manter. Junho chegou com ansiedade e excitação. Copenhagen estava a dias de distância. Marcos iria comigo, assim como Teresa. Helena ficaria gerenciando a empresa com o apoio da equipe.